O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhe perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Meus prezados irmãos que nos acompanham pelas redes sociais, hoje a igreja traz na sua liturgia a celebração, recorda e faz memória de dois grandes homens na história do cristianismo, Pedro e Paulo. E é bom a gente entender e conhecer um pouco quem essas duas pessoas, o perfil de cada uma delas. Primeiro, porque foi o próprio Jesus que escolheu. E entendendo a escolha divina e esses personagens, podemos também trazer para o nosso tempo e entender como nós devemos responder a esse chamado de Deus e como devemos ser Pedro e Paulo no tempo presente. Antes de mais nada, os dois, como todos, são vocacionados, chamados. Nenhum de nós se coloca em primeira mão à disposição, nunca. Sempre, em todas as histórias humanas, onde tem a intervenção divina, sempre, em o primeiro passo, quem dá é Deus. É Deus que nos convida. Então não adianta às vezes eu ter força de vontade, essas vontades não vêm conforme a vontade de Deus. É Deus que nos suscita. Eu não posso querer, por exemplo, eu vou querer ser santo de altar. Não adianta. Você pode até buscar a santidade, como a Bíblia e a palavra nos ensina, o próprio Cristo nos chama a vida da santidade, mas santo de altar é chamado. Eu posso ter um bom propósito, mas esse bom propósito será reconhecido se é chancelado por Deus. Nunca esqueça disso. É Deus quem chama. E Deus é multiforme. Deus não chama somente um perfil. Já que hoje estamos aí no mundo civil celebrando a diversidade afetiva e sexual, Deus é diverso, não nesse estilo, mas Deus é diverso. Não existe uniformidade no chamado de Deus. Nós vemos duas personagens, Pedro e Paulo, antagônicos, mas os dois chamados com a mesma missão, embora um não tenha conhecido Cristo fisicamente, presencialmente. A experiência que Paulo faz de Deus
É a experiência que nós fazemos de Deus. Talvez Paulo tenha tido uma graça maior. Pedro, ao contrário, esteve ali diretamente os 3 anos direto com Jesus Cristo. Quando Deus chama, olha a riqueza do chamado da igreja e na comunidade. Chama um pescador, talvez analfabeto, sem muita letra, não sabia talvez escrever, talvez, não sabemos muito ao certo. E chama depois um doutor. Paulo era um exímio conhecedor da palavra de Deus, do Antigo Testamento. Paulo foi formado na principal escola, na escola de Gamaliel, do seu tempo. Um judeu de primeira, foi formado, incentivado. E ele tinha um zelo pelas coisas de Deus tremenda, a ponto de perseguir os cristãos, porque segundo o conceito dele, segundo o conceito religioso de Paulo, os cristãos, ou a igreja do caminho, blasfemava contra o Deus verdadeiro. O credo de Paulo, a fé de Paulo, era uma fé que permitia matar em nome dela. Pedro, também um pouco bruto, um pouco violento, até decepa a orelha de Malco, do soldado antes da crucifixão de Jesus. Você vê que uma cultura um pouco violenta, o meio social onde eles vivem. A exemplo da primeira leitura nós vimos, né? Era interessante, deixa eu pegar o termo aqui que coloca a primeira leitura. Vendo que isso agradava aos judeus, mandou também prender Pedro. Olha a sociedade que era daquele tempo, sociedade sádica, violenta. Eles são fruto deste período, estão neste contexto social, no período de violência, cada vez mais, e neste meio Deus os chama. Segundo a Escritura, e Paulo relata, Lucas relata 3 vezes nos Atos dos Apóstolos a conversão de Paulo. Paulo, a caminho de Damasco, ele então cai, fica cego, ou seja, aquilo que ele acreditava, aquilo que ele via, cai por terra, e ele encontra com a verdade. Pedro levou muito tempo para encontrar a verdade. Embora convivendo 3 anos com Jesus, Pedro só vai encontrar a verdade depois da ressurreição. Embora o evangelho de hoje nos fale o testemunho da fé de Pedro, Pedro fala, tu és o Cristo, o Messias, o Filho do Deus vivo, mas ainda é uma fé que não dá substância, tanto é que ele o trai profundamente o Senhor. Mas o que ambos têm de comum, além de outras coisas, é que ambos fazem um encontro pessoal. Pedro levou 3 anos para poder encontrar com Jesus Cristo, mesmo convivendo com Ele. E pode acontecer conosco. Pode acontecer conosco que estamos aqui na igreja há muito tempo e ainda não encontramos com o Senhor. E o que mais temos no tempo presente são ditos cristãos, batizados e muito mais, mas que ainda não se encontraram com Deus. Deus é uma pessoa. O encontro com Cristo é algo que transcende o emocional, que transcende o arrepio. Vivemos uma sociedade, nesse tempo de hoje, em que a emoção fala forte. Eu tenho que chorar, os poros têm que vir à tona, eu tenho que arrepiar, eu tenho que, mexer por dentro. Aí eu vi que eu encontrei com Deus. Isso é emoção. O encontro com Deus, ele não nega a emoção, mas ele é muito mais profundo. E também não é algo só racional. Pedro diz, tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. Mas o encontro com Pedro ainda não tinha sido crucial. Paulo, ao contrário, ávido de vingança, ele encontra com Jesus num caminho, de uma cidade para outra. Não tinha teclado, não tinha música, não tinha nada, só tinha a sede, o zelo, a cegueira física e espiritual dele. E ali Deus se manifesta. E num momento,
muda tudo na vida de Paulo. Amados irmãos, esses dois, depois de encontrar com Cristo, transformam suas vidas, aprendem a viver na diversidade. Existe um termo teológico chamado koinonia. Koinonia significa vida em comum, uma vida unida. Os cristãos viviam em comum, viviam uma koinonia. Mas a koinonia, a vida em comum, sempre foi diversa. Não existe uniformidade. E hoje temos cristãos que entram por uma porta, por um jeito, por uma experiência religiosa e querem que todos os sejam desse jeito. Não, Deus é multiforme, porque nós somos diferentes. Cada um tem um cheiro, cada um tem um jeito, cada um tem um pensar, mas se todos não encontrarmos com um único Deus, que não acaba a minha diversidade, mas potencializa, mas a minha potência me faz viver a unidade. Num tempo onde se grita por diversidade, mas lutando, brigando, humilhando, seja de que lado que for, isso não vem do Espírito de Deus, porque o Espírito de Deus faz o diverso ser um. A convivência de Paulo teve a oportunidade de conhecer Pedro. Ele passou alguns dias com Pedro, porque ele queria conhecer sobre Jesus Cristo. E ele não conheceu. A teologia, o pensamento de Paulo vai sendo alimentada, alicerçada por aquele que ele ouviu dos demais. E ele vai compilando e fazendo a sua experiência. Teve uma época, um momento, em que o próprio Paulo vai chamar a atenção de Pedro. Porque o Pedro pode também, aquele que é o igrejeiro, aquele lá, colado em Jesus, ele pode se perder. E tem um momento que Pedro, já depois da ressurreição de Cristo, ele se perde. Ele se virou seletista. Pedro tinha vergonha de andar com certos grupos de pessoas. Paulo chega na frente dele com o dedo em riste e diz: você me envergonha, e chama Pedro de hipócrita. Mas tudo isso o quê? Na caridade. A convivência religiosa cristã primitiva era diversa, problemas diversos, mas a força da unidade sempre foi muito maior. E hoje o que nós vemos? Brigas familiares por causa de fé, de igreja e de religião. Gente que proíbe o outro de entrar na casa do outro porque tem isso, aquilo, porque tem uma estátua, porque tem aquela coisa outra. Eu tenho medo de me contaminar com o outro. Eu não consigo ver o cristianismo desse jeito. Eu não consigo ver pessoas que fizeram uma experiência com Cristo, que pelo contrário se misturou, uniu e chamou os diversos. Cristo em momento algum quis colocar um uniforme na igreja. Assim também, hoje não queira uniformizar a igreja. Temos carismas, temos modos, sempre, mas ligado à unidade da liturgia, das normas. Podemos cada um ter um jeito, mas unificado na própria igreja, no Espírito de Deus. Paulo, esse belo texto que nós ouvimos, na leitura segunda, é muito bonito isto. E muito caro. Não foi fácil Paulo dizer isto. Paulo, ao fim de sua vida, vai dizer: estou pronto para ser derramado em sacrifício. Estou pronto para poder morrer. Combati o bom combate, completei a corrida, guardei a fé. Ei, quem encontra com Jesus, combate. Não espere que uma vida cristã, padre, quanto mais eu rezo, mais assombração aparece. Sim, você vai combater. E sabe qual é o pior combate que nós travamos? Contra nós mesmos. Contra nós mesmos. Estamos combatendo um vírus nesse período. Mas esse vírus tem revelado, de fato, quem nós somos. Por isso, o seu combate não é com o vírus. O seu combate é com você. Combati o bom combate.
Completei a corrida. A vida é uma corrida, não é estática, não é parada. Uma vez eu encontrei com Deus e pronto. Fiz o meu encontro, fiz a minha experiência de oração. Eu venho à igreja comungar e pronto. Não, a vida é sempre em rotação, corrida. A vida é corrida. E corrida cansa, gente. Esperar um cristianismo, uma fé que me deixa estático, isso não é uma fé cristã. Olha quem Cristo escolhe. E este homem combateu e correu. Nossa Senhora da Penha. Como correu? E acima de tudo, guardou a fé. Muita gente, por pouca coisa, perde a fé. Não pode ser uma pandemia que vai fazer perder a fé. Quem não viu, eu soltei hoje um papo de padre sobre o pobre na pandemia. Eu tive lá na quinta-feira, uma periferia aqui da Grande Vitória, para quem não é do estado, na cidade de Cariacica. Como tem periferias espalhadas pelo Brasil afora. Guardar a fé quando não tem nada. Eu vi pessoas, embora o meu tempo foi muito pouco lá, embora também já tenha vivido 4 anos e meio, convivi na periferia, e vi muitas pessoas com bastante fé. E mesmo tirando tudo deles, mesmo não tendo às vezes o necessário, estavam ali, firmes na fé. O rico, quando perde uma coisinha, quando deixou de viajar um pouquinho, quando a unha não pode ser pintada, quando o cabelo está ficando branco e não pode ir no salão, ou quando não pode estar no botequim para tomar uma cervejinha, um vinhozinho, começa a entrar em crise, começa a entrar em angústia. Quanta futilidade. Guardar a fé no profundo. Paulo naufragou, foi assaltado, apedrejado, fez tudo. Agora, o que fez este homem conseguir resistir e nós às vezes não? Tudo passa pelo encontro. Eu tenho me encontrado com Deus. Eu lembro na minha história de vida, a minha primeira experiência que eu fiz religiosa, eu era adolescente, poucos anos atrás. Eu tinha 15 anos, quando começa a minha experiência religiosa. E desde então, os encontros e retiros e tudo mais foi aprofundando. E não ficou somente um lado emocional. O encontro com Cristo abriu minha cabeça e foi me dando uma sede de conhecimento. Fui lendo, eu lembro, adolescência ainda, eu ia para a igreja sozinho, lá em Jardim Camburi, aqui em Vitória, peguei a chave do Santíssimo, que o padre deixava trancado, e ali ia, e do Santíssimo saía para uma livraria que tem até hoje em frente, uma livraria católica em frente à igreja, e ali eu queria levar todos os livros para casa, porque dava uma sede de conhecer e aprofundar, porque amor sem profundidade não vinga. Um encontro, ele requer maturidade, assim como um encontro de duas pessoas, que não é somente visual, que não é só atração física, precisa de diálogo, conversa, profundidade, e esse encontro vai levando anos. Paulo levou anos da sua conversão até a sua primeira pregação. E sabe o que ele fez nesses anos todos? Estudou. E ali ia conhecendo, partilhando, conversando com outras pessoas. Porque ele se alimentava também com as histórias que Deus fazia na vida delas. E foi por esses encontros que Paulo e Pedro foram até o fim. Vai dizer ele, o que me poderá separar do amor de Deus? Morte, tempestade, fome, nudez, anjo, potestade, nada poderá nos separar do amor de Deus. Pedro, hoje vimos a história de Pedro preso. Pedro preso, pé de Pedro é Pedro preso. Ave Maria. A história de Pedro preso. Ave Maria. E a igreja ali, em incessante oração. Nós estamos presos, às vezes em nós mesmos. Estamos presos por esse invisível inimigo. Mas a comunidade tem que continuar a rezar. E o que sustentou também a vida de Pedro é a vida em comunidade. Hoje estamos presos em nossas casas, com vontade de estarmos juntos, mas vamos continuar unidos em oração.
persistir em oração, não desanime. Porque a nossa igreja é formada por esses 2 homens e outros tantos, são 2 pilastras da nossa igreja, que deram a vida e que deram o seu sangue. Pedro, na hora de sua morte, foi crucificado de cabeça para baixo, porque não se sentia digno de morrer como Jesus. Paulo foi decapitado. Diz a história que a sua cabeça quicou 3 vezes, e onde bateu a sua cabeça, teria nascido fontes de água, que é possível você ver até hoje em Roma, uma igreja com as três fontes, né? Onde Paulo morreu. Homens que deram a vida. E hoje também a nossa história, nosso momento de dar a nossa vida. Dar a vida na sua casa. Seja mais resiliente, seja mais silencioso. Não brigue por qualquer coisa. Somos diversos, sim, seu pai é diferente de você, marido é diferente da esposa e assim por diante. Somos diferentes, eu sou diferente de você. Mas somos unidos numa mesma fé. E eu encontrei com este homem, e este homem mudou a minha história, a ponto de entregar a minha vida. Eu entrego a minha vida, ofereço aquilo que gostaria de fazer, para poder anunciar com propriedade que Ele está vivo. Sim, tem dificuldades, tem combates, tem tudo, tem corridas, mas Ele não nos desampara. E eu queria terminar com esse belo salmo de hoje. Eu gostaria depois, na oração, retomá-lo, se a salmista com essa bela voz puder lembrar e cantar. Olha que salmo maravilhoso. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. Bendirei o Senhor Deus em todo o tempo. Jamais a bendição sairá da minha boca. Eu jamais amaldiçoarei a Deus. Nos meus combates, nas minhas corridas, jamais eu maldisse o nome de Deus. Eu posso talvez até ficado brigado com Deus, mas bendizê-lo sempre. Seu louvor estará sempre na minha boca. Minha alma se gloria no Senhor, que ouçam os humildes se alegram. Comigo engrandecei o Senhor Deus, exaltemos todos juntos o seu nome, porque todas as vezes que eu busquei, Ele me ouviu, e de todos os temores me livrou. Livrar de todos os temores, gente, não quer dizer que não vai livrar da morte, não. Não quer dizer que não vai livrar do sofrimento, não. Tem combate, tem corrida, tem tudo, tem luta, mas Ele está comigo. Ter fé, alimentar-se de Deus, não é estar privado, não vai sofrer as dificuldades da vida, pelo contrário, Ele vai me livrar, me dando condições. E o livramento maior é a morte eterna. Contemplai a face e alegrai-vos, o vosso rosto não se cubra de vergonha. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido, e o Senhor o libertou de toda angústia. O anjo do Senhor vem acampar ao redor dos que o temem e o salva. Provai e vede quão suave é o Senhor, feliz o homem que tem nele o seu refúgio. Refugie-se em Deus. Hoje louvamos e agradecemos a Deus pela vida de Pedro e Paulo, mas eles passaram. Agora eu e você somos chamados a ser Pedro e ser Paulo, com intrepidez, com força, coragem, e sabendo que Ele está conosco, Ele não nos desampara. Mas para isso, você tem que se encontrar com Jesus Cristo, que é mais que uma emoção, que é mais que uma razão, é um encontro pessoal, que envolve todo o teu ser, hoje e sempre. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.